Se alguém trouxe a palavra de Deus, abre em João capítulo 6. Quem tiver com a Bíblia. Todas as vezes que vocês estiverem na igreja assistindo missa, prestem atenção como que as leituras, o salmo e o evangelho têm uma linha só. É uma linha única, né? Mas é porque a igreja tem essa pedagogia de nos ensinar, né? Então a gente viu na primeira leitura de domingo, Eliseu que faz a multiplicação, faz o milagre dos pães, né? Alimenta 100 pessoas. O salmo responsorial, sacia o vosso povo, Senhor. E Jesus que multiplica os pães para mais de 5.000 pessoas. 5.000 era que eles conseguiam contar que eram homens, né? Entre mulheres e crianças, vai dar em torno de 8.000 pessoas. Então tudo isso tem uma linha. Tudo tem uma linha. Aprendam como é que a igreja é pedagógica, como é que a igreja nos abre os olhos, né, gente? Eliseu foi um grande profeta. Eliseu veio depois de Elias. E na hora que Elias estava sendo arrebatado, ele pede para Eliseu a porção dupla do espírito dele. Então, Eliseu, Elias e Moisés foram os grandes profetas do Antigo Testamento que fizeram milagres, né? Eliseu, depois da morte dele, quando matam alguém, algum homem morre, que eles jogam no mesmo lugar que está Eliseu, só do corpo tocar nos ossos de Eliseu é ressuscitado. E vocês imaginam o que é Eliseu perante Jesus? Nada. Compreendem? Eliseu faz o milagre do pão para 100 pessoas, Jesus infinitamente mais. Mas tudo tem uma correlação, né? Elias tem uma correlação com João, né? Que Eliseu veio depois de Elias e Jesus veio depois de João. Então vocês poderem ver como é que nada é solto, mas tudo lembra. Quem subiu no monte e deu comida para o povo foi Moisés. Jesus sobe o monte. Então Jesus é o novo Moisés. Só João fala assim, tinha uma relva, o povo a sentar. O que nos lembra? Nada está escrito à toa, nada está escrito à toa. Quando João fala, tinha uma relva, bastante grama para o povo a sentar, isso lembra o quê? Qual salmo? O Senhor é meu pastor e nada me falta, porque Ele me conduz para os campos verdejantes. Tudo está ligado com tudo. É lindo. Então nenhuma frase é dita à toa. A gente tem que estar com os olhos abertos, o ouvido e o coração, porque tudo é para nos ensinar, tudo liga com alguma coisa. É preciso manter o espírito de realmente querer saber, né? Então quando eu vi tudo isso aqui, né, o milagre, porque João fala que é sinal, na verdade é porque o sinal vai apontar para algo que vai além dele. Imagina o quanto que Jesus transcende Eliseu, o quanto, né? Quanto isso. Então isso é um sinal já da Eucaristia, né? E eu queria conversar um pouco com você sobre a Eucaristia, porque a Eucaristia é o grande tesouro nosso. E eu acho que nós, irmãos aqui, cristãos, precisamos saber viver isso. A primeira coisa que eu quero pedir a vocês, que não venham celebrar, assistir uma missa como rotina. Por que é obrigação vir? Eu vou à missa. Não, você sempre tem que entrar nela como se ela fosse a primeira e a última da sua vida. Porque Jesus diz para Josefa, a Eucaristia é a invenção do amor. Olha que ele que diz isso, é a invenção do amor. Mas quão poucas almas estão dispostas a viver isso? Eu vou ser consumido por elas, e elas não. É como se a gente não se importasse com aquilo que ele faz. Então a Eucaristia jamais, ela pode ser uma rotina na sua vida. As nossas pernas tinham que estar fracas na hora de recebê-lo. Porque vocês imaginem, aquilo ali não é um pão, aquilo ali é Jesus vivo, corpo, sangue, alma e divindade de um Deus. Imagina que Ele aceita ser o médico para as nossas doenças.
Ele aceita ser a nossa vida. Ele aceita ser o pão que mata a nossa fome, e o sangue que mata a nossa sede. Ele não fala: meu corpo é verdadeiramente comida e meu sangue é verdadeiramente bebida? Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue jamais morrerá. Eu sou a vida. Pode imaginar que Ele não poderia permitir que a gente o visse, que a gente não ia dar conta. Mas que coisa espetacular Ele permanecer. Então vocês imaginem a graça que temos. Então tem algumas coisas que a gente precisa ver e aprender. Quando a gente entra para a Eucaristia, na fila, eu queria que vocês lembrassem de 3 coisas. A primeira é quando Lázaro morre, e Jesus vai visitar Marta e Maria. A primeira pessoa que vai é Marta. E Marta vai falar com Maria, fala o que com Maria, vocês lembram? Fala assim: o mestre está aí fora e te chama. Então o convite é pessoal. Lembra da parábola do banquete? Ele prepara o banquete e as pessoas não vão. Lembra? A Eucaristia é o banquete e as pessoas recusam o banquete. Então, a primeira coisa é: lembra disso. O mestre está aqui e te chama. O convite é pessoal. Eu desejei viver essa Páscoa convosco. Eu desejo ardentemente. Eu desejo me encontrar com você. Eu desejo aí fazer morada. Isso é muito forte. A gente não tem dimensão disso. O mistério é tão grande que realmente não dá para a gente compreender, porque senão a gente não dava conta. A segunda coisa é que a gente vai, mas a gente precisa ir com fé. Quem dera a gente tivesse a fé imensa daquela mulher de hemorragia, fala: se eu tocar na ponta do manto. Ou ir com a fé da mulher cananeia, lembra? Não, Senhor, os cães também, os cachorrinhos comem o resto de pão que cai, as migalhas que caem da mesa. Mas a gente achar que não tem fé nenhuma, a gente pode repetir para Jesus o que os discípulos falaram para Jesus: Senhor, eu creio, mas aumenta a nossa fé. Aumenta a minha fé. Ao que vocês estiverem vindo comungar, fala: aumenta a minha fé, Jesus. Eu creio que o Senhor está vivo nessa hóstia. Eu creio, mas aumenta a minha fé. Esse é o primeiro pedido. O segundo pedido, a gente tem que vir com esperança. Então, a primeira coisa que a gente vai chegar em Jesus é com fé. A segunda, com esperança. E a gente tem que repetir para Jesus o que aquele leproso falou com ele. O que foi? Se queres, podes curar-me. Isso é maravilhoso. Se queres, Senhor, podes curar-me. Pode imaginar que encontro é esse? Que encontro é esse? A gente com Jesus, vivo, o mesmo que andou na Galileia, o mesmo que fez todos os milagres, nós vamos recebê-lo. Ele em nós. Se queres, podes curar-me de qualquer coisa, seja das feridas da alma, seja das feridas emocionais, seja da sua depressão, seja de um câncer, seja do que for. Se queres, podes curar-me. Você fala: Filó, mas eu sou miserável. Aí a gente lembra do que o centurião falou para ele. O que foi? Hoje eu estou igual a aula de arruição. Fala bem. O que o centurião falou para ele? Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas se disser uma palavra, eu serei salvo. E aí a terceira coisa. Então, tudo isso é importante, mas a terceira coisa, fecha. Quando Madalena entrou na casa que Jesus estava recebendo um jantar, ele ia jantar, lembra? Na casa de Simão, o leproso. Jesus entra, Madalena entra, e nessa hora ela vai lavar os pés dele. Ela quebra tudo e fica com ele, ok? Ela não se importa com ninguém que está do lado, nem o que estão falando dela, tá certo? Isso é porque na hora que a gente recebe Jesus, você recebeu a Eucaristia, é você e Ele. São Tomás de Aquino diz que fica quanto tempo conosco? Entre 10 e 15 minutos. Ele é seu, é só você e Ele. Então a gente não tem que prestar atenção em ninguém, em mais nada. O mundo tem que acabar naquele momento, que é você e Ele. É ação de graças.
Eu não posso acabar de receber a Eucaristia e cair nos pés de Nossa Senhora, pelo amor de Deus. Ou conversar com alguém ou sair da igreja. Isso é uma desfeita a Deus. Está errado. Nós perdemos tantas coisas, tantas graças, além de fazer uma ofensa a Jesus. É porque a gente não crê de verdade, que eu estou recebendo Ele vivo, que é para estar plantado de joelho ali com Ele, 15 minutos. Aproveita, abraça, beija, fala o que você precisar com Ele. Aquele momento é preciosíssimo, são 15 minutos. Não podemos sair da igreja, fica contrita, se fecha e não olha nada, nem à direita, nem à esquerda, nem para frente, nem para trás. É você e Ele, não desperdice essa graça. Não desperdice. Você imagina isso, é uma riqueza absurda. Nós estamos com Ele. Imagina que é o sangue dele correndo em nós, é a carne dele misturada em nós, é nós misturado nele, e é esse suco que nos transforma. Isso é uma coisa maravilhosa, isso é sem preço. Encosta nele. João Paulo II fala, encosta o seu ouvido no coração dele. E aí, depois desse momento que você está em ação de graças, quando você sai da igreja, você sai com a alma numa alegria, porque a marca de Deus em nós já falei com vocês, é alegria, e o espírito tem que sair num otimismo absurdo. Eu estive com quem? Com Deus vivo. Qual que é o problema que você passou? Até nenhum, né? Contei tudo no ouvido dele. Compreende? A gente tem que sair de lá igual os discípulos saíram quando terminou o cenáculo, que estavam indo lá para o Monte das Oliveiras, que Jesus ia morrer. Ninguém sabia. Eles terminaram a ceia e saíram cantando os salmos. Não podemos sair da missa pior do que chegamos. Não podemos receber aquilo, não é pão, é Jesus vivo. Essa é a alegria da nossa vida, esse é o grande tesouro da igreja, essa é a maior riqueza nossa, receber Jesus. Muito bem. O ideal mesmo é que a gente recebesse Jesus que é a riqueza, é a fraqueza, é a força da nossa fraqueza. São Tomás diz que é uma por dia. Uma por dia. Então a gente não deve desperdiçar. Para cada dia da sua vida, Jesus se fez alimento. Então, não vamos ter preguiça, né? Vamos pedir a Jesus a graça. Esse é o caminho mais rápido da nossa transformação. Porque você imagina se você tem um encontro desse com Ele todos os dias. Por isso que eu gosto da cozinha. Por isso que eu acho que Jesus tem que ser o nosso amigo da cozinha. Como é que eles falam que Eucaristia é? Eucaristia é a boa convivência, é a convivência saudável, porque além de ação de graças, com quem que eu convivo? Com Ele. Diga-me com quem tu andas, né? Diga quem tu és. Então, se eu convivo com Ele, qual é a forma mais curta dele me transformar? É igual, você vai fazer uma pipoca, vai ser eternamente milho se ficar ali guardado por fogo. Nós precisamos dele para ir nos transformando, até a gente poder chegar em Paulo. Não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. São muitas Eucaristias para isso, mas a gente precisa pedir a Ele a graça. E é tão lindas as histórias, né? Tinha o grão-duque, grão-chanceler da Inglaterra, e os colegas, os amigos falavam com ele assim, mas como que um homem tão importante como você, da Inglaterra, que tem esse cargo tão alto, perde tempo em ir na missa todo dia? Ele falou, mas vocês exatamente falaram tudo que eu preciso, por isso que eu tenho que ir à missa todo dia. Vocês falaram, você é uma pessoa importante. Não, eu tenho muitas decisões importantes, então eu preciso de luz, eu preciso da sabedoria, eu preciso falar com Ele das decisões difíceis que eu tenho que tomar. Então eu vou lá porque Ele é o meu mestre, eu encontro com Ele. Olha que lindo. Ele fala assim, eu me disperso muito, então se eu recebo Ele, eu consigo ficar mais voltado para mim, eu consigo centrar, porque a gente vive voando, né? Não é assim? Quando a gente vai rezar, a gente tem que falar com Jesus assim, busca a alma, o corpo está sentado, busca a alma, o cara está voando. Estou falando mentira? Então não.
Fala, busca, Senhor, porque pelo menos o corpo já sentou, a alma está dando a volta, né? Então, é preciso pedir a Ele isso. Então, esse chanceler falou, por isso eu preciso ir à missa todo dia. Eu preciso receber a Eucaristia todos os dias. Isso é espetacular. Aí perguntaram para um biólogo, mas por que você vai à missa todo dia? Ele falou, pensa na plantinha, nas folhas, em cada planta. Se elas não recebessem o orvalho do céu, eles não dariam conta do processo da transpiração do dia. Então, a minha alma é fraquinha, é igual uma plantinha, e ela sendo muito fraca, ela recebe vento e calor todo dia que bate nela, bate muito. Então eu preciso ir lá me abastecer do meu orvalho espiritual. Oh, gente, isso é bonito demais. Isso é lindo demais. A gente vai se alimentar para poder aí sim fazer o que você precisa fazer. E nós desperdiçamos o nosso alimento. É o pão que dá vida. E a gente, por preguiça mesmo, que a luta, fala, tem que acordar muito cedo, tem missa em todos os horários que vocês quiserem procurar. Mas peça a graça, porque sem a graça a gente não pode nada. Até para ir à missa, a graça. Tudo a gente tem que pedir a Jesus, é a graça. E é tão interessante isso que os grandes santos nos ensinam muito. E vários santos, quando estavam doentes, eles falavam assim, aí São Maria Claret, santo, falaram com ele, só chegaram 2 médicos para te examinar. Ele falou, bem, a situação então deve ser grave, né? Porque vem 2, sinal de que ninguém está sabendo nada, vem 2. Ele falou, fala com eles para ficar sentado ali. Por quê? Busca o sacerdote. Falou com ele, primeiro eu preciso confessar, receber unção, receber a Eucaristia, recebeu tudo, falou, agora chama os médicos, e falou com eles, agora que cuidou da alma, podem fazer o que quiser com o corpo. O que nós temos que entender? Que nós somos corpo e alma. A alma, ela é incorpórea, ela só vai ser alimentada e sustentada pela palavra e pela Eucaristia. Por isso Jesus disse, não só de pão vive. Não tem jeito. Nós temos que cuidar do corpo, mas tem que alimentar a alma. Essa é a grande riqueza, porque quem carrega seu corpo é a alma. Se a alma está dodói, o corpo fica no chão, na cama. Tem que. Por que a pessoa doente, ela não se cura só com remédio? Porque a alma precisa de algo mais. A alma precisa de redescobrir a música dela. A razão para ela estar de pé, senão não há remédio que sare ela. Ela não sai da cama. Então esse é o grande segredo. Nós precisamos de nos alimentar da alma, da Eucaristia, que isso é um presente de Deus para a nossa vida. Isso é um presente. Vocês sabem como é que se chama a última Eucaristia que nós vamos receber? Sabem? Sabem que a igreja preparou até isso? Como é que a igreja é cuidadosa? Mas está vendo como é que a gente não conhece as coisas, não é? Chama-se viático. É a última Eucaristia da viagem. Olha que lindo que é isso. É da viagem. É que a nossa morte é uma viagem, eu vou voltar para casa. Mas eu não vou sozinha. Porque a gente segue aqui, vive aqui seguindo os passos dele, com ele. Não tem ninguém que quer uma intimidade maior com você do que ele. Se você quer uma intimidade com Jesus, muito mais Jesus quer com você. Como é que vai fazer íntimo de alguém que eu vejo uma vez por semana? A conversa vai, a amizade vai, mas vai devagar. Mas se você encontra com ele todos os dias, o assunto nem acaba. Você fala, sabe aquele assunto de ontem? Continua. Uma semana é muita coisa para lembrar. Mas se eu encontro com ele todo dia, é mais fácil. A nossa transformação consegue ser um pouco mais rápida. Então pensem nisso, é o viático. Deus nos dê a graça de receber a última Eucaristia. Curadares, quando foi receber a Eucaristia, ele começou a chorar, a última, e falou, quão doce, quanto Deus é bom, que vem até mim me dar a última Eucaristia, para que eu possa ir com força, para chegar lá. Santa Teresa de Ávila, imagina,
primeira doutora da igreja. Na hora que ela está para morrer, que ela está ruim, que ela escuta os passos do sacerdote que está vindo trazer a Eucaristia para ela, o viático, diz que ela apruma toda, se ajeita toda, ajoelha e fala, quando o sacerdote chega, ela olha para a Eucaristia e fala com ele: já era tempo de nos encontrarmos. Pode imaginar você dizer isso? Você estar pronta para esse encontro? É a vontade que eu tenho de chorar. Já era tempo de nos encontrarmos. Como é que estava preparado para aquele encontro? Era a última Eucaristia. E ela iria para casa. Isso é espetacular, isso é sem preço. Sem preço a gente poder ter a graça. Então a gente adoece, ou adoece alguém da nossa vida, da família, a gente vai esperar a pessoa quase entrar em coma, aí que chama o padre. Não pode. A pessoa tem que ter consciência para pedir perdão, tem que ser ungida e tem que receber a Eucaristia. A gente tem que estar atento para isso, não pode deixar para chamar na hora que a pessoa não sabe nem o nome dela. De tanto medo que a gente tem da morte, nega a morte, né? Todos nós precisamos de pedir a Deus essa graça de receber o viático. Fala: Jesus, o senhor não vai me negar isso não, o senhor vai vir, porque nós estamos aqui na luta. Toda a luta da nossa vida, todo sofrimento a gente já põe na cruz. Anda tentando seguir seus passos, passa por tudo com o Senhor, não me abandone na hora da morte. Esteja comigo, me permita receber o viático, me permita estar junto com o Senhor para fazer essa travessia, porque eu não terei medo, eu vou estar junto com o Senhor para voltar para casa. É espetacular, gente, é espetacular tanta riqueza, a gente desconhece. Tem pessoas que você fala assim: você queria que eu chamasse o padre? Não, ainda não, porque vai que eu chamo, a pessoa fica ofendida. Você fala assim comigo: fica ofendida, filho, porque vai achar que está morrendo, mas está mesmo. Aproveita enquanto está lúcida, pode falar alguma coisinha, pedir perdão. Aí eu fico imaginando quantas graças a gente perde, porque a gente tem uma ignorância espiritual. E a gente precisa, quando falo essas coisas com vocês, é para que a gente possa aproveitar mais os tesouros que nós temos. E esse Deus vivo é algo que para tirar o nosso fôlego. A gente chega na igreja arrastando, ruim, recebe a Eucaristia, você sai, fala: ué, eu estava doente? Eu não lembro, já estou ótima. Porque recebeu alguém que é seu sustento, que é a sua força, que é a sua luz, que é o seu amor. Presta atenção, não podemos desperdiçar isso na nossa vida. Jesus vive a nossa riqueza, não tem nada igual. Então vocês imaginam, ao mesmo tempo que a gente recebe Jesus, a gente pode vir adorá-lo quantas vezes quiser no dia, quantas vezes puder, quantas vezes tiver tempo. Eu já contei para vocês quantas vezes João Paulo II fazia isso, por dia, que eles encontravam ele prostradinho, deitado, tanto que eles trocaram o piso da capela dele lá no Vaticano, porque acharam que ele ia morrer de pneumonia, porque ele deitava no chão, ficava horas, igual em forma de cruz, conversando com Jesus. E ele fala: vá lá, porque ele fala da força, né, da atração de Deus vivo ali, que ele nos atrai, nos busca. Imagina o Corodários, quando começou, ele recebeu uma capelinha, tinha alma, não tinha ninguém, era ele. Ele levantava 2 horas da manhã para começar a rezar, meditar, celebrar a missa. Para quem? Para ele mesmo. Não tinha nem altar. Ele ficava, não tinha nem onde ajoelhar, ele ficava de joelho, rezava o texto, rezava o rosário, e ficava diante do sacrário, olhando para o sacrário. E aquela cidadezinha da França, cheia de confusão. Ele converteu uma cidade sem sair da igreja. Ele fechou todos os bordéis, sem falar porque ele foi ficando, ele ficava lá rezando. E o povo foi entrando. Por fim, tinha dia que ele ficava 18 horas no confessionário. Ele teve que mudar os horários de oração, pela força de um homem rezando diante do sacrário. Porque a gente não está diante do sacrário, estamos diante de Deus vivo. Isso é uma riqueza tamanha, que qualquer angústia, qualquer problema, qualquer decisão que você tiver, pergunta para ninguém, pergunta para Ele. Vem cá e fala com Ele. Você não está falando com a parede, não está falando com Deus vivo, Ele está te vendo. É aquele que fez o olho enxerga, aquele que fez o ouvido escuta. Lembrem disso, está escrito na palavra de Deus. Então, antes de eu encerrar, eu quero lembrar vocês aqui um trecho do Salmo de domingo, que é uma coisa tão impressionante, que fala assim: todos os olhos, ó Senhor, em vós esperam, e vós lhes dais
no tempo certo o alimento. Vós abris a vossa mão prodigamente e saciais todo ser vivo com fartura. Todas as vezes que vocês forem comer, seja pão, seja comida, tomar uma água, tomar um leite, um suco, uma fruta, lembrem que tudo isso é o amor de Deus que alimenta os filhos. Tudo isso existe porque Deus criou para cada um de nós. Tudo isso é uma assinatura do amor dele. Ele fala isso para Gabriele. Gabriele, quando você vê uma mesa, quando você vê uma mesa de café, quando você vê alguma coisa, é como se tivesse escrito, porque eu te amo. Esse está tudo à disposição. Mas eu gostaria que vocês pensassem numa coisa. Jesus saciou 5.000 homens. Hoje, a Eucaristia que a gente recebeu hoje, é o mesmo corpo, é o mesmo sangue, que alimenta todos os homens no mundo inteiro, todos os dias. É o mesmo pão, porque o pão vivo é Jesus. Então, desde quando ele fez a última ceia com os apóstolos, cada Eucaristia que você recebeu e que é dada no mundo inteiro todos os dias, é mais do que 1.000, são milhões, são bilhões de pessoas que são alimentadas com o mesmo corpo e o mesmo sangue, que é Jesus. É de chorar. É o mesmo Deus que nos alimenta todos os dias. Ele que é a força de milhões e de bilhões de pessoas todos os dias. É o mesmo pão. É Ele que vem saciar a nossa fome. Ele que vem tirar a nossa sede. Ele que vem ser remédio para a nossa alma, para as nossas doenças. Ele que é a nossa força, é a nossa coragem. Todos os dias Ele se consome de amor. Todos os dias Ele faz essa aliança de amor. O que Ele espera? Que você esteja desejoso de uma aliança de amor. Que você deseje ser consumido pelo amor. Que você não tenha medo de viver uma aventura de amor. Porque Deus é só amor. Ele quer nos consumir nesse amor. Ele quer nos transformar nesse amor. Por isso que Ele é o amigo íntimo da cozinha. Que a sala é muito elegante, você só mostra o que é de melhor. A cozinha está no meio das panelas, no meio da confusão. Ele já sabe o que não presta, também está tudo certo. É lá que Ele vem todos os dias. Ele se faz nosso alimento. Por isso eu não posso entrar na rotina, porque esse Deus vem nos alimentar a cada dia. É uma emoção louca quando você pensa nisso. Fala o mesmo pão. É o mesmo pão que sacia a humanidade. Hoje o número de católicos é pequeno. Não chega a ser, o mundo deve ter 6 bilhões, a gente deve ter em torno de nem 2 bilhões de católicos. Mas se quiserem ser alimentados, serão alimentados todos os dias. E essa fonte jamais seca. Ele não diminui, não é uma reserva que vai diminuindo. Ele é o mesmo. Ele permanece inteiro para se doar a cada dia inteiro para cada um de nós. Quando eu quis meditar isso, foi para que vocês começassem a pensar nessa riqueza e que a gente não recebesse Jesus de qualquer jeito, mas começasse a pedir a Ele a graça. Mistério é mistério, a gente não vai compreender, mas da reverência ao mistério, do temor ao nome dEle, de ter a perna bamba porque eu estou diante dEle, e de pensar: Senhor, meu coração é tão miserável, aqui é tão apertadinho para receber aquele que o céu não contém. Dilata o meu coração para que eu possa te amar cada vez mais. Me ajuda a ser menos indigna de estar numa fila de Eucaristia, mas te receber com temor e tremor, porque eu sei diante de quem eu estou, que é o meu Deus vivo, aquele que é capaz de me transformar, aquele que muda a minha história, muda a minha vida, se eu permitir. Porque tem que ter o encontro da graça com a nossa liberdade. Se você falar: transforma, Senhor, sim, mas você tem que desejar. Aprenda a viver com esse Deus que quer a sua intimidade, quer viver com você, quer ser seu amigo íntimo, que Ele é um Deus ciumento, Ele quer permanecer conosco, Ele quer caminhar conosco, Ele quer mudar a sua história, quer dar um gosto novo na sua vida.
Não desperdicem a Eucaristia. Não desperdice cada momento da sua vida, que pode ser completamente novo por causa dele. Vamos pedir a Nossa Senhora, que é a nossa mãe, que interceda por nós, que peça a Jesus as virtudes que nos são necessárias, para que a gente possa recebê-lo com muito amor. Porque da mesma forma, quando ela recebe, que ela gera, que ela fica grávida, e ela é o primeiro sacrário, né? Ela é a primeira procissão de Corpus Christi, quando ela vai visitar Isabel, né? Ela vai correndo para visitar, é a procissão de Corpus Christi, já está carregando, né? Que quando a gente recebe ele, a gente sabe que a gente é o sacrário vivo naquele momento. Por 15 minutos, nós temos Jesus conosco. Presta atenção. É demais, é muito. Então lembrem disso. Eucaristia é o sacramento do amor. É o mistério de amor. É a invenção do amor. Deus inventou por quê? Porque nos ama. E ele se consome, e nem todas as almas estão dispostas para isso. Que essa noite a gente possa pensar um pouco mais nesse banquete, porque a Eucaristia sim é o alimento dos alimentos, é o banquete dos banquetes. Nada pode se comparar ao alimento como a gente tem a oportunidade de receber todos os dias. Que Nossa Senhora interceda pela vida de cada um de nós e nos dê a graça de receber Jesus bem melhor do que a gente tem feito, para que seja cada vez mais próximo daquilo que Ele merece, que Ele é o nosso amor, a nossa vida, a nossa luz. Por Ele vivemos, para Ele iremos morrer. Que assim seja.